Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é o movimento LGBT. Então, esse vídeo vai ser tão legal para a gente falar da sociologia, por exemplo, que no último vídeo da nossa série a gente conversou sobre movimentos sociais e o movimento LGBT é um deles. Também vai ser muito importante para a sua redação, porque sim, aqui nesse vídeo vão ter inúmeros repertórios, não só para você falar do movimento LGBT, mas para você falar de intolerância, de preconceito, coisas que o Enem cobram constantemente na redação e na prova de humanas. E é claro também para a gente entender um pouquinho aí desse mês de junho que é considerado o mês do orgulho LGBT. Então continua assistindo esse vídeo para a gente conversar um pouco mais sobre isso. E não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo, incluindo este conteúdo. Então fique à vontade, se inscreve aqui no canal e segue lá no Instagram também. Vamos começar com as famosas datas, né? Eu não tô aqui para você decorar nenhuma data, mas eu tô aqui para te contar duas datas importantes para esse movimento LGBT e por que elas são importantes. A primeira delas não envolve o mês do orgulho, que é o mês de junho, mas envolve o Dia Mundial da Luta contra a Homofobia, que é o dia 17 de maio. Mas por que será que esse dia específico é considerado aí um dia mundial da luta contra a homofobia? Na verdade, esse dia, na década de 90, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, eu acho que agora com esses tempos aí de pandemia, você sabe muito bem o que é a OMS, né? Mas na década de 90, a OMS vai retirar o termo homossexualismo aí do catálogo de doenças. Pois é. Primeiro que homossexualismo, esse termo já é um termo preconceituoso e homofóbico, porque homossexualismo quer dizer que isto que a pessoa sente com relação a outras pessoas, né, o amor que ela sente com relação a pessoas do mesmo sexo, quer dizer que é uma doença. E não é, a gente sabe muito bem disso, pelo menos eu espero. Então, o próprio termo homossexualismo vai ser banido de uma forma geral, não só na OMS, mas também até mesmo como fato aí anti-homofobia. Na verdade, o termo correto é falar em homossexualidade. Então, o homossexualismo era um termo utilizado até a década de 90 justamente para se referir a essas pessoas como doentes, mas agora o termo é homossexualidade e é por isso aí foi uma grande conquista para o movimento e por isso o dia 17 de maio vai ser importante também. Agora, o dia 28 de junho, para quem está vendo esse vídeo no dia que ele sai, vai ser então ontem, né? Foi ontem, no domingo. O dia 28 de junho vai ser o Dia Mundial do Orgulho LGBT. Mas por quê? Na verdade, o dia 28 de junho vai ser importante na década de 60, mais especificamente 69, com a revolta de Stonewall. A revolta de Stonewall vai ser um dos primeiros momentos aí que o movimento LGBT consegue se reunir, consegue aí clamar pelos seus direitos, consegue pedir pelos seus direitos, consegue ir às ruas, fazer manifestações, reunidos e reunidas para pedir por direitos e por respeito, né? Para quem não sabe, nessa época nos Estados Unidos, né, na época da revolta de Stonewall, a revolta foi nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York. Nos Estados Unidos era praticamente proibido, era contra a lei você ser homossexual. E não só isso, mas também a questão da transexualidade era muito complicada, porque na lei falava que você não poderia vestir roupa que não seria do seu sexo, do seu gênero, assim, bem entre aspas. Então, por exemplo, eu como mulher, eu não poderia usar roupas consideradas masculinas e vice-versa. E aí a transexualidade também vai sofrer bastante com isso. E até mesmo drag queens. Já ouviram falar das drag queens? Comenta aqui embaixo se você sabe quem são as drag queens. Na Netflix, inclusive, tem uma série muito legal chamada RuPaul's Drag Race, que você aprende bastante, não só sobre drag queens, sobre o movimento LGBT, sobre o que essas pessoas sofrem, né? O que muitas dessas pessoas sofrem, né? Não todas, mas muitas sofrem. Aconselho você a assistir, é muito divertido. E não só isso, mas no final do vídeo eu também vou dar uma outra sugestão sobre essa questão das drag queens. Então, tudo isso era muito problemático na década de 60, 70 aí nos Estados Unidos. O movimento vai ganhar força com essa revolta de Stonewall e por isso é uma data, um marco importante também para o movimento. Por último, mas não menos importante, uma informação que também vai conduzir a nossa discussão aqui é falar do nosso país, do Brasil. O Brasil
é conhecido como o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Isso não sou eu que estou falando, isso são várias organizações mundiais que afirmam, e isso é uma questão muito, muito perigosa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é sim um preconceito, né? A transfobia, e essa transfobia mata muitas pessoas no nosso país. Com relação à homofobia pelo mundo, esse preconceito pelo mundo, como eu disse, lá na década de 60, 70, era proibido, né, ser homossexual ou aparentar ser homossexual ou aparentar ser transexual. Você não poderia aí falar para ninguém e nem expressar esse sentimento para ninguém, muito menos aí andar na rua com quem você gosta, enfim, essas coisas, né? Por que eu tô falando isso? Até hoje, no mundo, existem países que ainda é considerado crime a homossexualidade. Tá vendo esse mapa aqui embaixo? As partes vermelhas não só é crime, mas também é pena de morte para as pessoas aí que forem flagradas, né, entre aspas aí, amando pessoas do mesmo sexo. É meio bizarro falar isso, mas é a realidade no mundo até hoje. Esse mapa aqui, tá vendo? O vermelho aí é com pena de morte, o amarelo mais escuro aqui é complicado, alguns são crime, né? Alguns são passíveis de prisão. O verde aqui já tem conquistas de direitos aí com relação a isso. Tá vendo que o Brasil tá no verde, mas isso não quer dizer que a gente não passa por processos de homofobia e de transfobia. Tem que tomar cuidado. Não é só porque existem direitos que essas questões aí são de fato cumpridas. Aí, com relação a uma conquista importante nos Estados Unidos, só em 2015, olha só, teve a legalização do casamento gay em todos os 50 estados. Casamento gay, casamento homossexual é melhor de falar hoje, né? Muita gente fala casamento gay, casamento gay, casamento gay, mas a palavra gay acabou ficando ao longo do tempo atrelada ao homossexual masculino. Antes era utilizado de uma forma geral essa palavra, mas agora ficou cada vez mais atrelado ao homossexual masculino. Então, a gente evita falar casamento gay, a gente fala casamento homossexual, ou então parada LGBT e não parada gay, porque senão você tá focando apenas em um pedacinho do movimento. Mas enfim, em junho de 2015 isso foi aprovado, tá vendo essa imagem aí de fundo da nossa tela? É justamente a Casa Branca com as cores do arco-íris em comemoração a essa conquista. E essa conquista, gente, vai ser muito importante, porque para quem não sabe, para quem ainda não está estudando aqui comigo no Historizando, e se ainda não está, se inscreve para a gente estudar cada vez mais juntos. Os Estados Unidos é um sistema federalista e um sistema federalista muito, 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 muito aí detalhista. Então, para uma lei ser aprovada em todos os 50 estados é uma conquista muito árdua, muito difícil e foi realmente muito importante para o movimento. Com relação ao Brasil, aí como eu já disse no início do vídeo, nós temos aí muitas mortes acontecendo. Nesse grupo gay da Bahia, eles fizeram uma pesquisa em uma morte a cada 27 horas aí entre os anos de 2015 a 2018. Isso é muito, muito, muito grave, né? Uma violência muito grave, porque basicamente, gente, essa violência é exercida pelo que a pessoa é, ela simplesmente é. E aí ela morre por isso. É igual quando a gente fala de feminicídio. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre o movimento feminista, comenta aqui embaixo, curte esse vídeo para eu saber que vocês estão gostando. E aí eu posso falar do movimento feminista também para vocês. Então é o seguinte. O feminicídio, a mulher morre por ser mulher. As questões de homofobia, a pessoa morre por ser do movimento LGBT, né? Por fazer parte aí de uma dessas letras do movimento. Então isso é muito, muito complicado e muito mais violento do que qualquer outra coisa, né? Que você morre pelo que você é. Enfim. E aí, como eu disse, o risco de uma pessoa trans ser assassinada é 14 vezes maior do que um gay ou um homossexual. Nesse caso aqui, a comparação é com relação a homens mesmo, por isso a palavra gay, tá? Tá vendo aqui embaixo, ó, tem um gráficozinho aqui, ó, de barra, falando das mortes em 2016. Então, ó, gays, o número, os homossexuais homens, né, os gays, é muito maior assim não, é maior, mas é devido também a quantidade, em proporção é maior. Mas se você colocar em proporção gays e trans, as pessoas trans têm muito mais aí chance, infelizmente, de serem assassinadas. Então, aqui tem alguns dados para vocês.
E aí a rede Transgender Europe, não sou muito boa não, né? Mas essa rede aí vai fazer uma pesquisa e vai confirmar que mais da metade dos homicídios registrados contra transexuais no mundo inteiro acontecem no Brasil. E aí, não só vivemos de homofobia, ainda bem, né? Homofobia e transfobia, mas temos conquistas, temos a luta do movimento. Uma das maiores conquistas e da luta do movimento aí, uma das maiores repercussões desse movimento, com certeza é a parada LGBT, do orgulho LGBT, que acontece todo mês de junho em São Paulo, mais especificamente na Avenida Paulista. Infelizmente, né, como a gente sabe, esse ano não aconteceu devido à pandemia, e ainda bem que não aconteceu, que a gente precisa priorizar a saúde não só do movimento, mas de todo mundo, né, no Brasil inteiro, pelo menos é o que deveríamos. Então, ela aconteceu online, inclusive se eu achar o link da parada, eu coloco aqui para vocês. Foi muito bonito, foi aí várias expressões de todas as letras do movimento e é muito importante para a gente compreender cada vez mais. Essa parada de São Paulo é uma das maiores do mundo, é uma das mais reconhecidas do mundo. Vem gente do mundo inteiro para o Brasil, para essa parada, não só pessoas civis, né, de vários países, mas muitos artistas, enfim, cantores, cantoras. Se eu não me engano, a Mel C das Spice Girls veio ano passado. A gente teve aí o elenco de Orange is the New Black também numa parada. E se eu falei Spice Girls, ninguém conhece. É minha velhice chegando, né? Se você conhece Spice Girls, por favor, comenta e me dá um suspiro aí de calma. Esse movimento, né, que vai gerar a parada, que vai gerar várias conquistas, ele começa no Brasil nos anos 70, então é similar, parecido com a revolta de Stonewall. E em plena ditadura militar, esse movimento brasileiro consegue aí se reunir em vários clubes e bares, até mesmo fazer algumas publicações alternativas, né, sobre o movimento, e isso vai ser importante e vai aí gerar como consequência a parada que hoje é uma das maiores do mundo. Duas conquistas importantes aqui do movimento no Brasil é que em 2011 o STF reconhece o casamento, né? O casamento homossexual. E em 2015, a ministra Carmen Lúcia vai reconhecer a adoção de crianças por casais homoafetivos. Então, duas conquistas importantes. E observem que elas são muito recentes, né? Então, esse movimento, por mais que exista desde a década de 70 e até mesmo antes, essas conquistas só vão começar a existir agora. Trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender essa questão da homofobia, a gravidade dessa questão da homofobia e como ela muitas das vezes acaba gerando consequências não só para o movimento, não só para as pessoas do movimento, mas também para a gente, para todo mundo, né? É claro que a violência gera consequências negativas para todo mundo, mas não só isso. Por exemplo, Alan Turing. Alan Turing vai ser uma pessoa muito importante para a ciência, muito importante até mesmo para a estratégia de guerra, e ele vai ser uma vítima aí dessa homofobia. Por quê? Nessa época que ele viveu, né, em meados dos anos 50 e 60, na Inglaterra, era crime ser homossexual, crime passível de prisão. E aí ele vai acabar sendo preso porque as pessoas sabiam que ele tinha um relacionamento homossexual e ele vai acabar sendo preso, né, por atos homossexuais e indecência, né, que isso era considerado indecente. E aí ele vai ser impedido de continuar um trabalho que ele tinha para o governo dos Estados Unidos. Ele vai, inclusive, impedir de ser entrado nos Estados Unidos. E ele tinha realizado um trabalho muito importante na Segunda Guerra Mundial, que é que criptografia, perdão, das mensagens aí, das questões nazistas. Então ele basicamente vai decifrar códigos nazistas e isso vai até mesmo antecipar o fim da guerra, vai salvar a vida de muitas pessoas, mas a vida dele não vai ser salva. Por quê? Para evitar a prisão, ele aceita uma castração química e o que significa isso? Ele vai tomar várias injeções com vários remédios, vários químicos que fazem inclusive muito mal. E esses químicos, a intenção é tirar a libido da pessoa, é fazer com que essa pessoa fique impotente, que não consiga reproduzir, etc, etc, que não consiga ter filhos nem reproduzir, que não consiga ter filhos nem nada, que é justamente aí punindo a pessoa por gostar de pessoas do mesmo sexo, né? Por ser uma pessoa homossexual. Isso vai causar uma grande depressão no Alan Turing, ele vai acabar se suicidando aos 42 anos.
E olha só, além dessas descobertas sensacionais que ele fez, né, na Segunda Guerra Mundial, ele também vai ter outras conquistas com relação às tecnologias que vai aí como consequência gerar os computadores que a gente tem hoje. Então, olha que louco. Graças à homofobia, a gente vai perder uma pessoa extremamente importante para a ciência do mundo inteiro, né? E até mesmo para questões de estratégia de guerra. Então, realmente é uma questão muito grave, não só com relação à violência, não só com relação ao preconceito, mas também com relação a perdas importantes para o mundo. O próximo caso é um caso muito conhecido, que é um caso na Avenida Paulista, né, em novembro de 2010. Esse jovem, que é o Luiz Alberto, ele vai ser atacado por 5 jovens que vão literalmente agredir ele do nada. Ele estava andando na avenida com alguns amigos. Esses jovens vão começar a agredi-lo, vão inclusive jogar lâmpadas fluorescentes na cabeça dele, quebrar lâmpadas na cabeça dele. Ficou conhecido o caso, inclusive, por causa, né, dessas lâmpadas, dessa violência assim tão gratuita. E no caso, o Luiz Alberto, numa entrevista, ele fala que ele não é homossexual, mas que ele estava com pessoas homossexuais naquele momento. Então, provavelmente ele foi confundido. E aí a gente pensa, mas como foi comprovado então? Naquele momento, em investigações aí policiais, se descobre que esses jovens que agrediram Luiz Alberto também agrediram outras pessoas com a mesma justificativa homofóbica, né? Com a mesma justificativa da pessoa ser homossexual. Então, é um caso gravíssimo que ficou marcado na história do Brasil. Muita gente vai se lembrar até os dias de hoje, né? Eu tinha uns 20 anos nessa época, mais ou menos. Eu me lembro das reportagens, era muito chocante. Então, gente, essa questão da homofobia é tão grave, mas tão grave que a violência é literalmente gratuita, né? A pessoa vai ser violentada no meio da rua. E nós temos aí um caso nos Estados Unidos que também chocou bastante em junho de 2017, que foi o massacre da Boate Pulse. A Boate Pulse é uma boate aí conhecida em Orlando, na Flórida, como uma boate aí de homossexuais, uma boate que reúne, né, vários homossexuais. A gente sabe que a gente até tem essa linguagem de boate gay, né, que então reúne várias pessoas. E um jovem, né, o Omar Mateen, vai entrar armado, vai atirar para todo canto. A gente sabe que, inclusive, crimes como esse nos Estados Unidos, infelizmente, é até mesmo normal. E ele vai acabar matando 49 pessoas, deixando 50 pessoas feridas também por questões de homofobia. Inclusive, o próprio pai dele afirma que ele tinha repulsa, ele tinha nojo, ele ficava transtornado, com muita raiva, quando via homossexuais na rua, na televisão, etc. Então, confirmando aí que é um crime homofóbico. Aí, gente, eu trouxe alguns termos aqui para a gente não cometer nenhuma gafe, né? A gente sempre tem que tomar cuidado quando se vai referir às pessoas, né? Do jeito aí para não ser preconceituoso ou preconceituosa. Primeiro aqui embaixo, toma cuidado que não existe opção sexual, existe orientação sexual. A pessoa não escolhe. Quando você nasce, por exemplo, se você for heterossexual que está me assistindo, né? Se não for, pensa que é da outra forma. Quando você nasce, você não fala, eu acho que eu sou heterossexual, eu vou escolher ser heterossexual, deve ser legal. Não é isso, né? Então, são algumas questões aí biológicas até mesmo, genéticas até mesmo, existem vários estudos sobre isso, não é uma questão de escolha, a pessoa não vira do nada e fala assim, acho que eu vou gostar agora só de menino, ou então, acho que agora eu vou gostar só de menino. Não tem isso. A questão da atração, a questão do sentimento não é uma questão de escolha. Quem dera às vezes se fosse escolha, né? Ainda mais sentimento, a gente não ia se apaixonar por uns boy lixo por aí, não é mesmo? Não é uma questão de escolha, por isso não se fala opção sexual, se fala orientação sexual. Com relação às relações são homoafetivas, a pessoa é homossexual. Não é a pessoa homoafetiva e a relação homossexual, tá? Entendeu? Você tem aí essa ordem, mas essa gafe é menos grave, né? O que é mais grave é falar que a pessoa tem uma opção sexual. Outra coisa que confunde muito as pessoas, eu trouxe até um desenho aqui para vocês, é identidade de gênero e orientação sexual. Por quê? Uma coisa é diferente da outra e uma não depende da outra. Orientação sexual, como a gente já discutiu, é a atração que a gente sente
pelo outro. Então, eu sou uma pessoa heterossexual porque eu me sinto atraída por homens. Ou então, eu seria uma pessoa homossexual se eu me sentisse atraída por mulheres. Ou eu seria uma pessoa bissexual se eu sentisse atração por ambos. Agora, eu seria uma pessoa transexual, por exemplo, se eu nascesse com o meu sexo biológico aí designado para o feminino, né, entre aspas, com a questão biológica, só que eu não me reconhecesse como mulher. Isso é identidade de gênero, é o reconhecimento, é o como eu me reconheço. Então, por exemplo, eu sou uma mulher cis heterossexual, beleza? Então, eu sou uma mulher que eu nasci, eu fui designada, ó, essa aqui é mulher, e eu aceitei isso. Falei, não, tudo bem, eu me reconheço assim. E eu gosto de meninos, então eu sou uma mulher cis heterossexual. Se por acaso eu nascesse, fosse designada como mulher e não reconhecesse essa minha identidade, não, eu não me identifico em ser mulher. Eu, na verdade, sou homem. Então, eu seria um homem trans, né? Porque eu não me reconheço. Então, eu me reconheço como homem. E eu sou trans porque eu passo por essa transição. E, por exemplo, heterossexual porque eu gosto de mulheres, né? Se eu sou um homem trans, sou heterossexual se eu gosto de mulheres. Agora, se eu sou um homem trans e gosto de meninos, eu sou um homem trans homossexual. Por que eu falo isso? Muita gente acha que as pessoas trans, elas, entre aspas, mudam, né, de sexo porque elas gostam, elas têm atração por outra coisa, né, entre aspas aí por outro sexo, outro gênero, enfim. Só que não tem nada a ver. A minha identidade é como eu me reconheço. Agora, o que eu gosto ou não é a orientação sexual. Então, o que eu quero que vocês entendam é que isso é separado. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu sei que é um pouquinho confuso. Eu lembro que quando eu aprendi isso, eu também fiquei meio assim, como é que funciona? São muitas as variáveis, mas é que tem que entender, na verdade, o seguinte. Essas variáveis, elas são separadas, elas não são unidas, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Bom, agora com relação aos repertórios que eu ia trazer para vocês, né? Com relação à homofobia, transfobia, não só isso, mas você pode usar para diversas questões de tolerância, né? De intolerância, questões de preconceito. Esses repertórios são muito legais. Um deles é a violência simbólica do Bourdieu. A gente falou de várias violências aqui já, né? Com relação ao preconceito, com relação à questão de violência física mesmo. A violência simbólica por Bourdieu, pelo que o Bourdieu fala, é o seguinte: a sociedade, a estrutura, os valores exercem uma violência sobre a pessoa. Como assim? Digamos que eu nasci homossexual. Então eu sou uma menina que gosta de meninas, digamos isso. Só que quando eu nasço, todo mundo fala, olha o namoradinho dela aqui, o namoradinho dela aqui. Aí eu ligo a televisão, só tem casais heterossexuais. Eu abro a revista, vejo um vídeo no YouTube, só tem casal heterossexual. O que eu vou pensar sobre a minha pessoa, se eu gosto de mulheres? Eu sou anormal, eu sou esquisita, eu sou errada. Porque a estrutura, os valores, tudo gira em torno dessa questão heteronormativa. Isso é uma violência que a sociedade exerce na pessoa, né? E aí, não só com relação a questões homossexuais e transexuais, mas até mesmo a questão da mulher, por exemplo, né? Digamos que eu sou uma mulher, e sou de fato uma mulher, que gosta muito de trabalhar, que quer ter uma carreira, quer fazer muito sucesso e que não pensa em ter filhos. Essa estrutura toda machista e patriarcal da sociedade exerce uma violência sobre mim, porque fala, isso aí não é legal, isso aí não é normal, você tem que se casar, tem que ter filho, carreira não tem que ser a coisa que tem em primeiro lugar. Então, entende que essa questão da violência simbólica do Bourdieu serve para inúmeras questões e que não só a pessoa, até mesmo ela mesma vai ser homofóbica e transfóbica muitas vezes, porque ela vai ter pensamentos de meu Deus, eu sou errado, meu Deus, isso não é certo. Então, vai ter alguns pensamentos nessa linha e a própria sociedade, né? A gente vê aí nas ruas e tudo mais essas questões também acontecendo. E não só isso, mas a homossexualidade vista como desvio de caráter e comportamento também envolve aí essas questões de violência. Então a gente sabe muito bem que aspectos religiosos vão contar, né? Tem muitas religiões que falam que é pecado, que é errado, que, enfim,
que não deve ser feito, tem até mesmo a questão das curas, né? Que, gente, não tem negócio de cura, não é doença, a gente já discutiu isso lá no começo. Tem a homofobia e o machismo, são muito atrelados, por quê? É igual eu disse, nessa sociedade patriarcal e machista, a mulher é inferior ao homem, certo? Na sociedade patriarcal e machista, sim. Se nessa sociedade a mulher é inferior ao homem, e se nessa sociedade o homem tem que gostar de mulher, então o homem que gosta de homem é inferior tanto quanto a mulher, entende? Então essa estrutura também exerce uma violência muito forte. Nós temos a conexão com a doença, com a AIDS, né? Principalmente aí na década de 80, né? A gente tem até mesmo filmes de vários artistas falando sobre isso. Cazuza, o Renato Russo, né, da Legião Urbana. Eu tô falando casos brasileiros, mas tem casos internacionais também. O próprio Freddie Mercury, recentemente saiu um filme do Queen e fala um pouco sobre isso, né? E aí acaba se colocando a culpa dessa doença nos homossexuais. Mas, gente, não é homossexual apenas e única e exclusivamente que tem, que consegue, não que consegue, que tem o vírus da AIDS, né? Que tem a doença. Enfim, tem o vírus HIV, desculpa, a parte de biologia aqui deu uma falhada. Que tem o vírus HIV e que tem a doença AIDS não são só os homossexuais. E a diferença de crimes com relação aos crimes homofóbicos, que a gente também já viu, é uma questão aí muito grave para essa homofobia e essa transfobia. Por último, mas não menos importante, eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui com relação a esse movimento LGBT. Esses exemplos que eu trouxe são exemplos que eu acompanho de perto. Não quer dizer que são os únicos, tá, gente? Tem vários e vários exemplos. Inclusive, se você quiser me dar exemplos, comenta aqui embaixo. Esses todos aqui que estão mais na mídia, no YouTube, que eu mais acompanho, mais assisto. Aqui, esse casal maravilhoso aqui é do Põe na Roda, um canal super legal do movimento LGBT, que tem questões tanto com relação ao preconceito, quanto com até mesmo questões de significado, né, dos termos e tudo mais, que a gente discutiu alguns aqui, mas fiquem à vontade, podem ir lá também. Tem o canal das Bi, né, que também vai falar sobre essa questão do movimento LGBT. Tem a Lorelai Fox, como eu disse, tem aí essa questão das drag queens, ele, né, é o Danilo, que é um homem gay, e vai se vestir de mulher, que é uma drag queen, que é a Lorelai. Então, essa vivência aí com relação às drag queens, você também encontra no canal dele. Tem a Mulher Pepita, que é uma mulher trans sensacional. Falando em mulher trans, tem a Duda Salaber. Duda Salaber foi minha professora aqui em Belo Horizonte. Hoje ela está atuando na política, ela faz parte, né, de perto aí do movimento LGBT, mais especificamente do movimento T, que é o movimento trans, que, como eu disse, é o que mais sofre preconceito, é o que mais sofre com relação à violência. E tem a Transveste, que é a ONG que ela criou e que eu orgulhosamente faço parte, né? Fui professora da Transveste, estou próxima da ONG até os dias de hoje. E é muito importante, porque aí para dar educação para essas pessoas que não tiveram acesso à educação justamente por ser quem elas são. Tem a Casa 1, que é uma casa que vai acolher pessoas desse mundo LGBT que são expulsas de casa, muitas pessoas são, então essa casa vai acolher essas pessoas. E tem o podcast Biscoito, com a minha querida amiga Tati Leite. Tati Leite tem até um canal de educação, que é o Valer um Livro, e ela também tem esse podcast com esse trio aí maravilhoso sobre a bissexualidade, que muitas das vezes essa bissexualidade aí ela é um pouco escondida, as pessoas desconfiam que ela existe ou não, que não tem esse negócio de bissexual, ou gosta de um ou gosta de outro, mas existe a letra B aí do LGBT, então é muito importante todas essas discussões. Se vocês quiserem aí me dar alguma sugestão também, fique à vontade, é só comentar aqui embaixo. Vou deixar alguns links para vocês conhecerem mais sobre essas pessoas, sobre esses movimentos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem alguma dúvida, sugestão, é só comentar. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo, até a próxima.